CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos, encarnados e desencarnados. Sejam bem-vindos à nossa reunião. Vamos iniciar a nossa reunião dando alguns avisos. É que a nossa casa, ela possui estudos de domingo a domingo. Em vários horários do dia, estudamos todas as obras básicas. Além das obras básicas, nós estudamos obras de Leon Denis, obras de Dona Ivone Pereira e obras de André Luiz. Quem quiser vir estudar conosco, é só procurar a gente aqui, que a gente tem um panfletozinho com os dias e horários dos estudos. Nossa casa também mantém a obra social Antônio de Aquino, que funciona aos sábados, de 8 ao meio-dia. Nós recebemos as crianças, elas chegam, tomam o café da manhã, as mães também vão para a sala estudar, as mães estudam o mesmo tema que as crianças estão estudando e almoçam e retornam aos seus lares. Elas recebem, essas mães, essas famílias cadastradas também, recebem bolsas básicas para a alimentação delas lá no lar com as crianças. Nós precisamos sempre de ajuda, tanto humana como colaboradores para a nossa obra. Quem quiser ajudar ou quiser conhecer a obra social, é só procurar os dirigentes da casa, que eles irão dar as devidas informações. Nós precisamos de ajuda de quem puder doar alimentos não perecíveis, pode trazer 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, açúcar. Tudo isso vai ajudar na composição da cesta básica e no alimento também que elas consomem aqui. E pedimos também material para o nosso bazar, como roupas em bom estado de uso, sapatos, bolsas, que são comercializados no nosso bazar, e a renda é revestida à obra social. Nós pedimos a quem tiver com o celular ligado que, por favor, desliguem para não atrapalhar na reunião. E quem precisar de atendimento fraterno, é só permanecer sentado, que após a reunião alguma pessoa habilitada vai atendê-lo. Hoje nós temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, o item 6. A nossa oradora é a Dália Teixeira. E temos a nossa Raquel, que vai fazer comentários do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 51, na hora dos passos, na sustentação dos passos. Vamos então fazer a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, dessa mesma lição 51, para que a gente possa fazer a nossa prece e dar início à nossa reunião. Meninos espirituais, porque qualquer ainda se alimente de leite, não está experimentado na palavra da justiça, pois é menino. Paulo, Hebreus 15, 13. Na apreciação dos companheiros de luta que nos integram o quadro de trabalho diário, é útil não haja choques quando inesperadamente surgirem falhas e fraquezas. Antes da emissão de qualquer juízo, é conveniente conhecer o quilate dos valores espirituais em exame. Jamais prescindamos da compreensão ante os que desviam do caminho reto. A estrada percorrida pelo homem experiente está cheia de crianças dessa natureza. Deus cerca os passos do sábio com as expressões da ignorância, a fim de que a sombra receba luz e para que essa mesma luz seja glorificada.
Nesse intercâmbio substancialmente divino, o ignorante aprende e o sábio cresce. Os discípulos da boa vontade necessitam da sincera atitude de observação e tolerância. É natural que regozijem com o alimento rico e substancioso com que lhes é dado nutrir, nutrir a alma. No entanto, não despreze outros irmãos cujo organismo espiritual ainda não tolera senão o leite simples dos primeiros conhecimentos. Toda criança é frágil e ninguém deve condená-la por isso. Se a tua mente pode librar no voo mais alto, não te esqueça dos que ficaram no ninho onde nasceste e onde estiveste longo tempo, completando a plumagem. Diante dos teus olhos deslumbrados, alonga-se o infinito. Eles estarão contigo um dia, e porque a união integral esteja tardando, não os abandones ao acaso, nem lhes recuses o leite que amam e de que ainda necessitam. Vamos então pensar em Jesus para fazer a nossa prece. Senhor Jesus, Mestre querido, Mestre infinitamente bom, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, pedindo a Tua ajuda, a Tua proteção, o Teu auxílio para o nosso estudo da tarde de hoje. Pedimos as Tuas bênçãos de amor, de paz e de luz para a nossa Dália, que o altivo possa ajudá-la, que ela seja ajudada e amparada no estudo que ela vai fazer. Abençoe também a nossa Raquel, dá-lhe inspiração e ajude ela. Ajude a todos nós que aqui estamos, Senhor. Todos precisamos do Teu amor, da Tua ajuda. Dá-nos a compreensão das Tuas lições para que possamos crescer espiritualmente e caminhar na Tua direção. Ilumina as nossas mentes e alarga o nosso entendimento. Fica conosco, Senhor, que seja em nome de Deus, em Teu nome, em nome do altivo e da coluna espiritual que dirige a nossa casa, essa casa de amor que tanto nos acolhe, é que damos iniciado o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Bom, eu vou ler aqui o primeiro parágrafo do item 6, capítulo 6, o Cristo Consolador. Item 6. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhe que elevem sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, visto que a dor foi consagrada no Jardim das Oliveiras. Mas que esperem, pois os anjos consoladores também virão enxugar suas lágrimas. Passamos a palavra à nossa companheira Dália, para que ela possa nos orientar o raciocínio. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, né? Tendo a oportunidade de mais uma vez estudar a doutrina do Cristo. E hoje, né, o nosso tema é de muita consolação, porque ele vem falar deste capítulo, que é o capítulo 5 do nosso Evangelho, que é o Cristo Consolador. O Cristo, há milênios, assumiu junto ao Pai a incumbência de nos levar ao progresso espiritual.
Então Cristo veio e nós estamos sob sua tutela de amor, de cuidados. E quando a gente começa a falar ou a pensar no Cristo, os nossos corações automaticamente se enchem de alegria e de felicidade. O Cristo foi tão generoso que ele poderia mandar um missionário dele ao planeta Terra. Mas com tanto amor, tanto cuidado e tanto carinho por todos nós, ele veio pessoalmente, por misericórdia, para nos ajudar. E a gente pergunta assim, não, e ele, além dele vir pessoalmente, ele ainda nos afirmou que após ele mandaria um consolador. E a gente pergunta, que homem é esse? Que homem é esse? E aqui no Evangelho, neste capítulo, ele se inicia com: vinde a mim todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendi de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. E a gente pensa em alguns fatos históricos, e a gente lembrou de quantos de nós já recorremos a Jesus. Nós lembramos da mulher hemorrágica. Ela foi ao mestre porque ela estava aflita. Ela foi ao mestre buscar consolação. E aí o relato bíblico nos diz assim: tendo Jesus passado de novo no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava à beira do mar. Jesus foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. Ora, certa mulher que havia 12 anos padecido de uma hemorragia e que tinha sofrido bastante às mãos de muitos médicos, e despendido tudo quanto possuía, sem nada aproveitar, antes indo a piorar. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, vinde a mim todos vós que estáis aflitos. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe o manto, porque dizia: se tão somente tocar-lhe as vestes, ficaria curada. E imediatamente cessou a sua hemorragia, e sentiu no corpo estar já curado o seu mal. E imediatamente cessou sua hemorragia, e sentiu no seu corpo
já estar curado do mal. E logo Jesus, percebendo em si que saía dele poder, virou-se no meio da multidão e perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e perguntas quem te tocou? Mas ele olhava em redor para ver a quem isso fizera. Então a mulher, atemorizada e trêmula, consciência de que nela se havia operado, veio e prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Disse-lhe ele: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre desse teu mal. O Cristo Consolador. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos. Ela fez o movimento de ir ao encontro do Cristo, porque ela tinha fé que se ela tocasse as vestes do Cristo, ela se curaria. E nessa mesma anotação de Mateus, ele fala para nós: vinde a mim todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Qual era o jugo de Jesus? Qual era o jugo de Jesus? E aprendi de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, porque o meu jugo é suave. Qual é o jugo de Jesus? Ele, aqui Mateus afirma que o jugo de Jesus é leve, porque o jugo de Jesus é o amor e a caridade. Por isso que é leve. Quando nós conseguirmos compreender isto, nós vamos observar que a vida se torna bem mais leve para todos nós. E ele afirma mais: e é suave o meu fardo. Qual é o fardo de Jesus? É o amor. O amor. Então esse fardo é leve. Amor é amor. Amor é amar. Como é que é isso? É amar. Como é que eu amo? Amando. Quem era esse homem que chegou até nós? Quem ele era? Quem ele era? Ele chegou até nós e nós conhecemos a caminhada de Jesus de vestes pobres, de gestos humildes. Não tinha onde repousar a cabeça. Ele era pobre entre os pobres. Chamou Deus de Pai. Deu a conhecer-nos as suas leis. Fez-se mestre, médico das almas e pastor. Os seus discípulos eram escolhidos entre os homens mais simples. Este era Jesus. Porque o estudo de hoje é a vinda do Espírito de verdade. Então, para que eu possa entender a vinda de Jesus, eu preciso saber quem é esse homem. Eu conheço Jesus? Eu já tenho intimidade com Jesus?
Ou eu acredito que Jesus seja um espírito diferenciado em termos da criação divina? Qual o exemplo que ele veio trazer para nós? E ele, nos seus discípulos, conta-nos, né? Mateus, essa passagem é muito bonita, porque é a escolha de quem ele fez. Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. E ele levantou e o seguiu. Nós seguimos o Mestre Jesus? Nós sabemos que Jesus veio por amor, por misericórdia ao planeta Terra para nos ajudar? Quem foram esses homens que ele escolheu? Com certeza, ele escolheu a todos nós que aqui nos encontramos. Mateus, ele fala assim para nós, sobre a escolha dos discípulos de Jesus. Ele vai trazer aqui para nós. Está em Mateus, no capítulo 4, e ele fala assim: Jesus chamou os primeiros discípulos. Aí nós nos perguntamos: nós somos discípulos de Jesus? Eu quero ser discípulo de Jesus? Porque antes da gente ser, a gente precisa querer. Jesus chama os primeiros discípulos. E Jesus, andando ao largo do mar da Galileia, viu 2 irmãos, chamados Pedro e seu irmão André, os quais lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de almas. E passando mais adiante, viu 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com seu pai Zebedeu, consertando a rede, e os chamou. Estes, deixando imediatamente o seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando. Quem são esses seguidores do Mestre? Nós aceitamos, às vezes é tão difícil, né? No nosso dia a dia, a gente deixar os nossos afazeres para tirar pelo menos 15 minutos do nosso dia para podermos ter um contato mais íntimo com Jesus. Eles não olharam para trás. Eles largaram e seguiram Jesus. Mateus, esse coletor de impostos, largou e seguiu Jesus. Ele se levantou ao convite de Jesus e seguiu. E a gente realmente eu estou inclusa nisto, né? De tirar alguns momentos da nossa vida, do nosso dia a dia, para nos dedicarmos ao Mestre Jesus. Mestre quando a gente estuda, mestre quando a gente passa o nosso exemplo, pastor quando a gente consegue seguir os seus ensinamentos. Isso nós deveremos e precisamos fazer. A Dona Ivone Pereira, né, esse espírito maravilhoso, ela seguia Jesus diariamente 15 minutos.
Ao final de um ano, a dona Ivone Pereira havia lido toda a codificação kardeciana. Mas nós temos que ter a disposição para seguir Jesus. E isso é um pensamento que nós precisamos, nos assenhorar. Aí o Evangelho vem dizer assim para nós: venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Nós vamos pensar, todos nós aqui, mentalmente, nós nos sentimos deserdados? Isso é para a gente pensar. Nós somos deserdados? A doutrina espírita, que é a consolação que o Mestre Jesus, porque Jesus, a gente vai retroceder um pouco. Jesus, ele enfrentou sacrifícios, amarguras, escárnio da sociedade, humilhações, martírios e traições. Esse era o homem Jesus. E nós? Jesus, no momento da prisão, fala para João: eu rogarei ao meu Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. No momento da morte, disse-lhe Tomé: Senhor, nós sabemos para onde vais, e como poderemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Esse era Jesus. No momento da crucificação, tem uma anotação de Lucas que ele fala assim: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Esse era o homem Jesus. E nós ainda nos achamos pobres e deserdados? Jesus não tinha nem um travesseiro, e às vezes a gente tem meia dúzia. O que é ser pobre e deserdado? O pobre do mundo material, muitas vezes, é aquele que se julga à margem da sociedade. Aquele que é discriminado na sociedade. Ele se acha pobre e deserdado. Mas todos nós sabemos que nós somos herdeiros de Deus. Uma das falas do Mestre Jesus, ele veio nos dizer que Deus era Pai. Então, como eu posso me sentir deserdado? Deserdado porque eu sou excluído da sociedade? Deserdado porque eu passo por aflições? Mas todos nós no planeta Terra passamos por aflições. Mas vamos rever que aflições são essas. O que significa esse deserdado? Nas aflições, nós nunca estamos sozinhos.
Nós nunca fomos deserdados. Tem um poema belíssimo que eu trouxe para a gente, que vai mostrar para nós que em momento algum nós somos deserdados. Pegadas na areia. Uma noite eu tive um sonho. Sonhei que estava andando na praia com o Senhor. E através do céu passavam cenas da minha vida. E através do céu passavam cenas da minha vida. Para cada cena que se passava, percebi que eram deixados 2 pares de pegadas na areia. Um era meu e o outro do Senhor. Quando a última cena da minha vida passou, diante de nós, olhei para trás, para as pegadas na areia, e notei que muitas vezes no caminho da minha vida havia apenas um par de pegadas na areia. Notei também que isso aconteceu, nos momentos mais difíceis e angustiosos do meu viver. Isso entristeceu-me de veras e perguntei então ao Senhor: Senhor, tu me dissestes que uma vez que resolvi te seguir, lembra lá de Mateus, que largou tudo, Jesus falou para ele assim: segue-me, e ele foi e seguiu Jesus. Senhor, tu me disseste que uma vez que eu resolvi te seguir, tu andaria sempre comigo, todo o caminho, mas notei que durante as maiores atribulações do meu viver, havia na areia dos caminhos da vida apenas um par de pegadas. Não compreendo porque nas horas que mais necessitava de ti, tu me deixastes. Ele se sentiu deserdado? Olha que interessante. Ele se sentiu deserdado. Aí o Senhor veio e respondeu. O Senhor me respondeu: meu precioso filho, eu te amo e jamais te deixarei nas horas da tua prova e do teu sofrimento. Meu precioso filho, por misericórdia, Jesus veio ao planeta Terra, pessoalmente, podendo mandar um emissário, mas por amor, por carinho e por misericórdia, ele mesmo veio para nos ajudar. Meu precioso filho, eu te amo e jamais te deixaria nas horas da tua prova e do teu sofrimento. Quando vistes na areia apenas um par de pegadas, foi exatamente aí que eu, nos braços, te carreguei. Então, como que nós poderemos nos sentir pobres e deserdados? Vamos trazer isso para os ensinamentos do Mestre Jesus, né? Kardec, a orientação dos amigos espirituais, e a gente, junto à doutrina espírita e analisando, nós sabemos que ninguém é pobre de nada. Todos podem sorrir. O sorriso é uma riqueza.
todos podem estender os braços para quem necessita. É uma outra riqueza. Todos têm direito ao sol. Todos têm direito às estrelas. Então, espiritualmente, ninguém também é deserdado. Os pobres que ele está falando aqui, pobres deserdados, não somos, ninguém se acha deserdado aqui, não, se acha deserdado. Nós somos espíritos em processo de progresso. Nós estamos em progresso. Nós somos filhos, nós somos ricos de espírito. Sabe quando nós empobrecemos? Quando nós perdemos a nossa fé. Aí nós ficamos pobres. Pobres das virtudes divinas. Porque quando você tem fé, quando você acredita, quando você sabe que você tem um Pai que te ama, que nunca irá te deixar deserdado, você confia. Agora, quando você não tem a fé, tudo em você vai desmoronando. Observe que quando você perde a fé, até o teu sorriso desmorona. Quando você, porque todos, gente, todos no planeta Terra, desde a pessoa que mora num palácio até aquele que mora numa choupana, todos passam por dor. Porque o planeta é de provas e expiações. É um planeta onde tem dor. Sem exceção, todos passam por dor. Se a gente for perguntar a um grande empresário ou uma grande pessoa que foi muito bem sucedida, materialmente falando, financeiramente, se você for começar a conversar com a pessoa, daqui a pouco ela vai te falar da tua dor. Então, isso é normal no planeta Terra. É normal. Porque quando a gente tem a fé, a gente confia. E a gente confia que tudo aquilo vai passar. Aborrecimentos, doenças, falta material. Mas a gente tem que ter essa riqueza, que é a fé. E ele vem, continua e diz assim para nós: venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizê-los que elevem sua resignação ao nível de suas provas. O que é resignação? O Evangelho, no capítulo 9, ele vai dizer para nós o que é resignação. Eu gosto muito desse comentário. Ele vai nos orientar, vai conduzir nosso raciocínio. Ele fala assim: resignação é o consentimento do coração. Aí ele fala, ó, venho dizer-lhe que elevem sua resignação ao nível de suas provas. Quando a gente reencarna, nós fazemos lá o projeto reencarnatório, e quando nos dão determinadas provas pelas quais nós teremos que passar, nós resignadamente aceitamos, e às vezes a gente até implora. Então essa resignação e essas provas, essa resignação já aconteceu antes da nossa reencarnação. Já foi um consentimento do coração,
no momento da preparação da nossa vinda para a terra. Porque Deus, às vezes, essa resignação lá, que nós escolhemos as nossas provas, e que a gente implora e diz assim, não, me dê mais essa. Aí os amigos espirituais dizem assim, não, Dália, não, essa não vai dar para você. Porque tem um ditado que diz assim, Deus só dá para cada um aquilo que ele pode carregar. Então, esse nível de resignação, nós já autorizamos antes. Nós autorizamos, é a autoridade do nosso coração. O nosso coração concordou com aquilo. Mas, às vezes, a gente chega aqui no planeta Terra, né? Envolvido em tudo isso, que a gente não consegue tirar 15 minutos da nossa vida para o encontro com o Cristo, a gente cai na esparrela da escolha das provas. Aí a gente não lembra, nossa, antes de eu encarnar me foi proposto isso, o meu coração autorizou, eu me resignei antes de reencarnar. E agora? Eu não posso perder a fé. Mas a gente esquece do lado espiritual. É assim mesmo, quando a gente era mais, estava no trabalho, né? Que era mais jovem, né? As pessoas diziam assim, fulano, por que você não vai para a casa espírita? Fulano, por que você não faz um trabalho? Não, agora eu não posso, porque eu estou trabalhando, agora eu não posso, porque além do trabalho eu faço faculdade, eu não posso porque eu tenho meu marido, eu não posso porque eu tenho meus filhinhos pequenos. Gente, são só 15 minutos. Só 15 minutos. E esses 15 minutos, você pode usá-los junto à sua família. E às vezes a gente esquece disso. Aí ele fala, olha, elevem sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem. Isso aqui é muito bonito, olha. Que chorem, visto que a dor foi consagrada no Jardim das Oliveiras. Mas esperem, pois os anjos consoladores também virão enxugar suas lágrimas. O Emmanuel tem uma passagem belíssima no livro Caminho, Verdade e Vida, que ele vai falar sobre lágrimas. Eu tinha colocado aqui, eu coloquei errado. Só um momentinho, tá? Ele vai falar sobre lágrimas, o nosso querido Emmanuel. Ele fala assim para nós, tá aqui. Lágrimas. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, a gente iniciou assim, lembram? Ninguém como o Cristo espalhou na terra tanta alegria e fortaleza de ânimo. Reconhecendo isso, muitos discípulos amontoam argumentos contra a lágrima e abominam as expressões de sofrimento. O paraíso já estaria na terra se ninguém tivesse razão para chorar. Chorem, ele fala assim, visto que a dor foi consagrada no Jardim das Oliveiras. O paraíso já estaria na terra se ninguém tivesse razão para chorar. Considerando assim, Jesus, que era o mestre da confiança
e do otimismo, chamava o coração de todos os que tivessem cansados e oprimidos, sob a peso de desenganos terrestres. Não amaldiçoou os tristes, convocou-os à consolação. Muita gente acredita na lágrima. Sim, muita gente acredita na lágrima, sintoma de fraqueza espiritual. Não é isso que o Espírito de verdade, o Cristo nos fala aqui no item 6. Ele fala, chorem. Chorem. A gente vai continuar. Chorem. Por quê? O choro é de duas maneiras. Ou eu choro de alegria, né? Hoje mesmo eu chorei de alegria. Meu filho manda para mim 4 fotos. Eu vou falar isso porque está dentro do nosso estudo. Ele manda 4 fotos da ultrassonografia do meu netinho que vai nascer. Aí você chora. Chora de quê? De alegria. Você vê um ser perfeito, todo perfeitinho. Aí você chora de alegria. Mas você também chora de tristeza. Mas às vezes é melhor você chorar de tristeza pela angústia de não cometer um equívoco do que você sorrir cometendo o equívoco. Então a gente tem bem que analisar a lágrima. Eu choro porque eu tive vontade de cometer um ato que não era lícito, eu choro. Eu queria cometer aquele ato. Mas é melhor aquele choro do que depois um grande arrependimento. E o Emmanuel continua e diz assim para nós, olha, Jesus não amaldiçoou os tristes, convocou-os à consolação. Muita gente acredita na lágrima, sintoma de fraqueza espiritual. No entanto, muita gente, vou ler bem devagarinho, vou repetir. Olha o que o Emmanuel fala para nós. Muita gente acredita na lágrima, sintoma de fraqueza espiritual. No entanto, Maria soluçou no Calvário. Que Maria que ele está falando aqui? A mãe de Jesus. Por isso que ele está falando aqui. O Mestre, o Espírito de verdade está dizendo aqui para nós. Chorem, que chorem, visto que a dor foi consagrada no Jardim das Oliveiras. Maria soluçou no Calvário. Pedro lastimou-se depois da negação. Chorou. Chorem. Paulo mergulhou-se em prantos às portas de Damasco. Os primeiros cristãos choraram nos circos de martírio, mas nenhum deles derramou lágrimas sem esperança. Então, nós não somos pobres deserdados. Se nós não perdemos a fé, a confiança, nós somos ricos em espírito. Nenhum deles derramou lágrima sem esperança. Prantearam e seguiram o caminho do Senhor. Sofreram e anunciaram a boa nova da redenção. Padeceram e morreram leais na confiança suprema. Lembra que eu falei a quem Jesus escolheu lá no início?
Ele foi lá, pegou os mais simples, os mais humildes. Os mais simples, os mais humildes, não significa que sejam materialmente sem recursos. A simplicidade, Jesus já nos diz, para nós herdarmos o reino de Deus, nós teremos que ter a simplicidade das crianças. A simplicidade. Ele busca pessoas simples de coração. E eu acredito, mas eu acredito mesmo, que todos nós que aqui nos encontramos hoje, encarnados e desencarnados, nós já trazemos a simplicidade no coração, porque senão nós não estaríamos aqui. Não estaríamos. E é isso que o Mestre Jesus busca em cada um de nós. Em cada um de nós. É só isso que Ele quer. Fé. Que a gente tenha certeza que nós não somos deserdados. Fé. Ter a certeza que Deus é o Pai. E Ele continua, Emmanuel, e fala assim para nós: o cansaço experimentado por amor ao Cristo converte-se em fortaleza. As cadeias levadas ao seu olhar magnânimo transformam-se em laços divinos de salvação. Às vezes a gente, esse cansaço experimentado por amor ao Cristo, eu acho interessante, às vezes, né, a gente faz um trabalho, ou a nível mediúnico, ou a nível assistencial, que também não deixa de ser mediúnico, e a gente, vamos dar um exemplo, né? Tem uma pessoa aqui que a gente fazia esse trabalho numa outra casa, né? O trabalho dos assistidos de rua. Essa pessoa que está aqui, que está me ouvindo e eu olhando para ele não é uma pessoa jovem. Mas ele, você via a alegria que ele tinha de estar fazendo aquele trabalho. É isso que ele está falando assim, o cansaço experimentado por amor ao Cristo. A gente não sente cansaço. Não sente cansaço. Porque a gente tem uma satisfação interior tão grande que isso aí não tem valia. Não tem valia. O cansaço experimentado por amor ao Cristo converte-se em fortaleza. As cadeias levadas ao seu olhar magnânimo transformam-se em laços divinos de salvação. Olha o que o Emmanuel vai fechar sobre lágrimas. Caracterizam-se as lágrimas através de origens específicas. Quando nascem da dor sincera e construtiva, são filtros de redenção e vida. Emmanuel já falou aqui de quem? Emmanuel falou de Pedro. Emmanuel falou de Paulo. Emmanuel falou de nós. Emmanuel fala de nós. Quando nascem da dor sincera e construtiva, são filtros de redenção e vida. Redenção e vida. Eu me arrependo imensamente do que eu fiz com aquela pessoa, com aquele irmão de caminhada. Eu me arrependo sinceramente dos pensamentos que eu não deveria ter em julgar o outro sem conhecer suas dores. Aí eu choro. É um choro de quê? De sinceridade.
Eu reconheço em mim o equívoco que eu cometi. E quantas vezes eu choro por conta disso, gente? Nossa, foi mal, como o jovem diz. E aí eu choro. Quando nascem da dor sincera e construtiva, são filtros de redenção da vida. No entanto, se procedem do desespero, são venenos mortais. Venenos mortais. Por isso que eu não posso perder a fé. Por isso que eu necessito da fé como confiança. Eu acredito no Pai. Eu acredito que tudo aquilo que está acontecendo em minha caminhada, que eu antes de reencarnar aceitei e fui resignada, que é para minha redenção. Mas a gente não vê como redenção. Muitas pessoas veem como sendo deserdados de Deus ou como castigo divino. Primeiro que Deus é Pai. Primeiro que Deus não castiga. A lei divina é educativa e não punitiva. Ela é educativa e não punitiva. Então, se eu estou passando por essa dificuldade, algum momento da lei, né, eu pisei lá por algum equívoco e agora tem que voltar para a estrada da lei. Tem que voltar para a lei. E lá atrás eu implorei, por favor, me ajude a me quitar com a lei. Porque quando eu faço alguma coisa com a Conceição, eu não estou fazendo com a Conceição. Eu estou fazendo contra a lei de Deus. Então não é com a Conceição. Não é a ela que eu devo a lei de Deus. Se eu devo a lei, eu preciso me reajustar com essa lei. E a gente pede, e a gente implora. Não é isso? E mais à frente ele vem falando assim para nós: visto que a dor foi consagrada no jardim, das oliveiras, mas esperem, pois os anjos consoladores também virão enxugar suas lágrimas. Trabalhadores, arai o vosso campo. Sabe o que é arar? Eu sei muito bem o que é arar, porque eu sou portuguesa, e eu vim menina, mas eu lembro, né? Um arado, ele vai rasgando a terra. Ele vai rasgando. E naquela poça, nós lá chamamos de poça, naquela poça depois o lavrador vai colocar semente a semente. Trabalhadores, arai o vosso campo. Qual é o nosso campo? O nosso coração. Quantas vezes a gente tem que rasgar o nosso coração para poder plantar, semear, usar sementes que irão frutificar. O amor, a paciência, a coragem, o olhar o outro. Né? Olhar o outro é interessante. Se você observar, quando você olha, quando você tem olhos de olhar o outro, não é ver o outro. Olhar o outro, você sabe que semente naquele momento você precisa usar com o outro. E você tem essa semente em você? Nós temos a semente?
quando eu olho para Maria e vejo que a Maria está impaciente, eu tenho a semente da tranquilidade, de uma palavra amiga para dar para ela? São esses arados, esse arado, né? É ferir mesmo, para que eu possa tirar o que não serve mais e semear o que me é melhor. Recomeçai no dia seguinte, a rude jornada da véspera. Porque a gente tem sempre, quando ele fala isso, ele mostra para nós que nós temos constantemente a oportunidade. A cada amanhecer é uma oportunidade de refazer, de nos arar, de ararmos o coração. E para finalizar, né, cá embaixo no terceiro parágrafo, leiam esse capítulo, mas leiam o item 6. Leiam um capítulo, é o menor capítulo que tem no Evangelho. Ele vai falar que em verdade vos digo, que aqueles que carregam seus fardos e assistam aos seus irmãos, são meus bens amados. Quanta gente a gente vê, né? A gente tem depoimento de tantas pessoas que falam assim, nossa, eu estava tão mal, aí eu fui visitar uma creche, um orfanato, fui no hospital de câncer, fui numa obra social, nossa, eu saí de lá tão melhor. É isso que Jesus está pedindo aqui para nós, que a gente carregue o nosso fardo, porque o fardo, ele falou lá na frente, o fardo é o amor. Se eu carregar mais, eu vá carregando, né? E vá assistindo o meu irmão. Se o meu fardo é o amor, eu só tenho que distribuir amor. Quando eu vou no orfanato, vou distribuir o quê? Amor. Quando eu vou no asilo, vou distribuir o quê? Amor. Quando eu vou para a obra social, amor. Quando eu estou na fila do ônibus, quando eu estou na fila do banco, do supermercado, é amor. É só isso. Só isso. O nosso querido Dr. Erma, ele no livro do Palavras do Coração, ele traz uma mensagem muito interessante. A gente já vai finalizar. Roteiro seguro. A vida para quase todos os homens pede um roteiro, um rumo, para que aqueles que sofrem sigam-o, encontrem o melhor caminho na direção do bem. Devidamente inspirado, Allan Kardec sentiu que nas máximas cristãs, apoiadas nas mensagens do mundo invisível, poderia ele organizar um roteiro e orientar o homem na Terra. A gente pode traçar um roteiro, como o doutor Erma está falando aqui? Podemos. Podemos. Um roteiro, e vamos segui-lo, um roteiro do bem, na direção do bem. Todos nós já conhecemos a doutrina espírita. Se nós já conhecemos a doutrina espírita, nós já podemos traçar nosso roteiro. Que o Mestre Jesus nos abençoe, que Ele fortaleça o nosso roteiro, que a partir de hoje eu tenho certeza que nós vamos chegar em casa e vamos traçá-lo. Nós agradecemos a nossa companheira Dália pelo estudo dela e por nos ajudar, nos esclarecer mais. Vamos pedir aos médiuns que ocupem os seus lugares. Tem médio? Tem. Senhor Jesus,
Eis que é chegado o momento do passe, Senhor, e mais uma vez te pedimos a tua proteção, a tua ajuda para os nossos médios, para todos nós que aqui estamos, Senhor. Envolve-nos no teu amor e ajuda que possamos receber as energias que necessitamos para a nossa saúde física e o equilíbrio espiritual. Dá-nos o teu amparo nesse momento, Senhor, que seja em nome de Deus, em teu nome, em nome do Altivo e dos nossos guias espirituais, que possamos iniciar o passe na nossa casa. Graças a Deus. Amado Mestre Jesus, nesse momento eu venho agradecer a oportunidade de estar compartilhando com vocês uma palavra do livro Caminho, Verdade e Vida, no item 51, onde fala de meninos espirituais. Por que essa palavra de Emmanuel me tocou tanto ao coração? Que, na verdade, eu também me considero uma menina espiritual. O que seria isso, então? Sabe, essas pessoas, esses irmãos que entram novatos na doutrina, né, que ainda estão usando o alimento, o leite, esse alimento inicial, né, é tão bonito entender que cada um tem o seu processo, cada um tem o seu momento. Que a gente consiga entender que alguns que já estão sobrevoando um pouco mais alto, percebe que esses que estão iniciando, esses meninos espirituais, precisam de orientações com afeto, precisam de orientação com carinho, precisam de disciplina com respeito. Que a gente consiga entender, a partir do momento que a gente vai alcançando um pouco mais a maturidade espiritual, que a gente consiga fazer também com o que estão aos nossos lados, no nosso trabalho, na nossa família, que eles, às vezes, também se comportam como meninos espirituais. Que a gente consiga, então, dar a eles a empatia, dar a eles uma palavra amiga, uma prece, que muitas das vezes a gente roga, a gente pede auxílio aos nossos benfeitores, aos nossos guias, implorando nos momentos de aflição, e que Deus usa muitas das vezes os nossos irmãos com paciência, com respeito, com amor. Então eu peço, amado Jesus, que a gente não consiga nunca esquecer, quando nós estivermos voando, que ainda existem irmãos no ninho, precisando do nosso auxílio. Que a paz esteja com todos nós. Assim seja. Vamos voltar novamente os nossos pensamentos para Jesus. Senhor Jesus, Mestre amoroso e bom, nós te agradecemos, Senhor, por esta tarde, por tudo que recebemos nessa casa de amor. Nós agradecemos e te pedimos, Senhor, leve-nos para casa sob a tua proteção, sob o teu amparo, que o teu amor envolva todos nós e que possamos levar bons sentimentos, bons pensamentos, boas energias aos nossos familiares e distribuir com eles. Fica conosco mais uma vez e te pedimos que seja em nome de Deus, em teu nome, em nome do Altivo e da coluna espiritual que dirige a nossa casa, que possamos encerrar a nossa reunião da tarde de hoje nesta casa de amor. Graças a Deus.